mergulhados numa malevolência descritiva e caído nas trevas da sua desobediência e soberba, os principados e potestade e poderes destes séculos são energias malignas que estão encamadas de dimensões, mesmo que na cosmologia do Novo Testamento, Jesus designa alguns como espíritos imundos, cujo têm a obsessão de possuir corpos. Se uma vez que percebemos que o diabo em sua hierarquia foram feitos um pouco maior do que nós, não podemos então ignorar que ainda eles estão crescendo entre nós, mesmo eles perdendo a sua capacidade divina quando cai. Não podemos ignorar que eles não estejam crescendo e se tornando cada vez mais perigosos. Descritivelmente, a Bíblia menciona que eles vão crescendo em trevas e maldade. Uma vez divorciado de Deus, não podemos ignorar os desígnios deles, visto que eles é o príncipe desse mundo, o pai da mentira, o mestre das ilusões e dos disfarces, onde também o próprio Jesus confirma isso, dizendo que o príncipe deste mundo está por vir e eu nada tenho com ele. E assim confirma também que os filhos das trevas eram mais hábeis do que os filhos da luz. Mas existem outros tipos de hierarquias designados como espíritos imundos, e esses são extremamente territoriais, como ensina o Evangelho de Marcos, quando descreve a história do endemoniado gadareno, ao pedir a Jesus que não mandasse para o abismo ou para fora daquela cidade de Gadara. Às vezes esse território é uma relação a um espaço geográfico, como encontramos em vários lugares do Velho Testamento, lugares de maldição e de malignidade, e assim como vemos nos trechos da Bíblia, onde diz que Lilith põe os seus ovos demoníacos. Interessante que, compreendendo mistérios, tem essa informação dessa dimensão no livro de Enoque, que fala sobre espíritos rasteiros que ficam com essa fixação de possuir corpos, e é mencionada na epístola de Judas. Portanto, não só Judas, como Pedro e outros levaram profundamente a sério as coisas do livro de Enoque. Tanto é que mostraram um grande paradoxo daquilo que mostraram e muito aquilo que disseram, naquilo que era influenciado no que lá se lê. Onde aqui no livro de Enoque diz que esses demônios rasteiros que ficaram com obsessão de possuir corpos em locais, coisas assim, eram os Néfeles mortos, aqueles filhos de Benai Elohim, os anjos que caíram e não os outros da primeira queda. E esses são aqueles que tiveram fixação erótica pelas filhas dos homens, naquela ânsia de reprodução e miscuimento na natureza e uma hibridização e de reproduzir mutação na criação, onde naquela ação nasceram os Néfilim, os gigantes da antiguidade, como sabemos, onde vemos a condenação também de Deus para cada casta diferente de demônios, onde ali em Pedro, a epístola de Judas, mostra-nos a sua condenação, posto em algemas eternas, aprisionado, aguardando para serem julgados. Então temos sentenças, condenação e limitações impostas. E interessante que o livro de Enoque diz que transformaram em nuvens rasteiras sobre a terra, procurando lugar de repouso em habitação humana, que faz um grande paradoxal com o que Jesus falou também no Evangelho de Marcos, já que a Bíblia define essa lógica psicológica como espíritos rasteiros, mas com espíritos imundos. Na verdade, a teologia católica e protestante é que define assim, mas acabamos de abrir um leque, exercendo discernimento espiritual, de que o aprisionamento desses anjos parece um pouco meio metafórico, no sentido que temos também na Bíblia o aprisionamento e solturas, uma limitação imposta. Também não podemos afirmar que aqueles anjos caídos, da terça parte dos anjos, são similares a essa segunda leva de anjos caídos.
Mesmo sabendo que a compulsão dos demônios seja em destruir o ser humano quando possui corpos, muitas vezes também classificamos, na maioria das vezes, um emburrecimento da parte dele na maioria das suas manifestações. Mesmo embora o discernimento de classificar pessoas possessas de seus próprios demônios e nada fora dessa dimensão, vemos que ali é um psiquismo também demoníaco que entrou na pessoa através do medo e pela culpa e pela angústia, mas que funciona nela como um demônio. Mas também existe outros que desenvolvem um psiquismo estereótipo, porque já foram treinados na religião da sua igreja e acaba desenvolvendo esse psiquismo. Mas realmente existe outros tipos de manifestação superiores e raras, de processo que você segue, está lidando com um ente demoníaco superior de nível angelical, que são as potestades, os principados demoníacos deste século. Mesmo que o emburrecimento de alguns espíritos inferiores são manifestados em algumas igrejas, jogando pessoas no chão, onde nessa lógica psicológica verificamos que é para uma estratégia de inteligência própria deles, e não pela diminuição da sua inteligência, visto que no trecho anterior vimos o quanto eles vão crescendo com a mesma arrogância da sua pressuposição e de mais inteligência desde ali o Jardim do Éden, que cria uma malha de vínculos que faz com que todos estejam presos a conforto e poder, onde fará com que no final apareça o homem da iniquidade, com seus sinais prodígios de mentira, com um aparato de anjo de luz, e irá ali destruir o ser humano. Portanto, nessa fascinação e da sua irresistibilidade, nesses elementos essenciais, não se deixe ser iludido pelos mestres dos disfarces. Não se põe o sol também sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo para que ele possa entrar, porque o que há de vir virá e dará a cada um segundo as suas obras.